C.S. Lewis foi certamente um dos maiores escritores da história. E muitos dos seus pensamentos têm sido muito valorosos para grandes líderes e cristãos em geral. Não há dúvida de que há muito do que se aproveitar de suas obras, mas também de que devemos filtrar como deve ser a nossa relação com qualquer autor. No caso de Lewis, tem que ser uma peneira muito mais precisa. Lewis errou muito em muitos pontos de sua teologia. Você não gosta e não concorda com Lewis? Beleza, em muitos pontos eu também não. Mas se eu fosse falar apenas de pessoas de quem eu teologicamente concordo plenamente aqui, só teria vídeo sobre mim. Concorda? Falar sobre C.S. Lewis para mim não é tão fácil quanto os outros autores e biografias aqui do canal. Isso porque meu contato com Lewis era apenas de sua literatura. E eu confesso para vocês que quando eu ouvi o nome de Lewis eu não gostava tanto, até conhecer os seus livros. Hoje Lewis é um autor querido por mim. Fiquei impressionado pela pouca quantidade de informações sobre ele na internet. É um velho caso onde as obras ficaram acima do próprio autor. Mesmo assim, esse vídeo está inspirador. Eu te convido a ver até o final, deixar o seu gostei e compartilhar com seus amigos e familiares. Clive Staples Lewis, conhecido como C.S. Lewis, foi uma lista enorme de coisas, dentre elas professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. E a gente lutando para terminar uma faculdade, hein, pessoal? No século XX, temos uma lista enorme de bons teólogos, mas na área de apologética, um dos nomes mais queridos e lembrados está o de Lewis. Você sabe quem foi C.S. Lewis? Aliás, Lewis pôs um apelido nele mesmo que pegou. Ele se chamava de Jack, que até hoje é conhecido pelos amantes de sua literatura. Suas obras riquíssimas nos auxiliam a compreender melhor as verdades bíblicas e nos inspiram a continuar firmes na caminhada cristã. Nós todos sabemos que a Bíblia deve ser a principal fonte de leitura dos cristãos, mas também sabemos que há livros excelentes que ampliam nosso conhecimento e devem ser apreciados. Nascido em Belfast, na Irlanda, em 29 de novembro de 1898, Lewis cresceu no meio dos livros da seleta biblioteca particular da sua família, criando nessa atmosfera cultural um mundo todo próprio, dominado por sua fértil imaginação e criatividade. Lewis lia clássicos, amava os livros, e isso criou nele um caráter introvertido, um rapaz que se trancava do mundo para sua própria mente, deleitando-se em sua criatividade imaginativa. Clive foi descrito como uma criança sonhadora, e foi quando tinha 3 anos que decidiu adotar o nome de Jack, pelo qual ficaria conhecido na família e no círculo de amigos próximos durante toda a sua vida. Quando eram adolescentes, Lewis e seu irmão Warren, 3 anos mais velho que ele, que pelo que pesquisei eram bastante próximos, passavam quase todo o tempo dentro de casa dedicando-se à leitura de livros clássicos e distantes da realidade materialista e tecnológica do século XX. Aos 10 anos, em 1908, a morte prematura de sua mãe, que enfrentou um câncer, fez com que ele ainda mais se isolasse da vida comum dos garotos da sua idade, buscando refúgio, irmãos, no campo de suas histórias e fantasias infantis. Perdeu a mãe bastante cedo, e isso foi o motivador de inúmeros questionamentos surgirem na sua mente. Com 15 anos, Lewis se tornou ateu e despertou interesse pelo ocultismo. Ainda na adolescência, já se interessava pela mitologia nórdica e grega e pelo latim e o hebraico. Isso fez com que tentasse se afastar de tudo relacionado a Deus.
serviço militar exigido pela Primeira Guerra Mundial interrompeu seus estudos. Isso foi por volta de seus 16 anos. Em 1918, aos 20 anos, retornou aos estudos. Lewis tinha um relacionamento bem conturbado com seu pai, tanto que ele nem se despediu para ir para a guerra. No futuro, Lewis se arrependeria da forma como tratou seu pai durante a sua vida. Olha que história interessante. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele conheceu outro soldado irlandês, Peter Moore, com quem teve grande amizade. Os dois fizeram uma promessa: se um deles morresse no conflito, o outro tomaria conta da família respectiva. Moore faleceu em 1918 e Lewis cumpriu seu compromisso. Após o final da guerra, procurou a mãe de Moore, a senhora Jane Moore, com quem estabeleceu uma profunda amizade até a morte desta em 1951. Lewis viveu em várias casas arrendadas com Moore e a sua filha Maren, fato que desagradou seu pai. Por esta altura, Clive já abandonara o cristianismo no qual fora educado outrora. Aos 22 anos ele se formou com louvor em letras e literatura. E claro, irmãos, ele também se formou em teologia e linguística de 1925 a 1954. Daí em diante ele se tornou um professor de literatura medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Tornou-se altamente respeitado nesse campo de estudo em toda a Europa, tanto como professor quanto como um escritor. O seu livro, A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval, publicado em 1936, é considerado por muitos seu mais importante trabalho, que ganhou o Prêmio Memorial da Literatura. Daí, na Universidade de Oxford, ele acabou conhecendo vários escritores famosos, como Tolkien, que para quem não sabe é o autor daquele livro e daqueles filmes que ninguém conhece, O Senhor dos Anéis, de quem viria a se tornar grande amigo, discutindo com quem, numa noite de 1931, acabou se convertendo ao cristianismo. Ele também foi amigo de Chesterton. Como eu falei, no final da década de 20, ele acabou se convertendo ao cristianismo pela influência de vários conjuntos de pessoas, dentre eles George MacDonald, que era um clérigo, o Tolkien e o Chesterton. Lewis descreve o processo em seu livro Surpreendido pela Alegria. Sei muito bem quando se deu o passo final. Embora me escape como, fui levado até o zoológico numa manhã ensolarada. Quando partimos, eu não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e quando chegamos ao zoológico, já cria. Foi a caminhada mais importante na vida de Lewis. Isso virou até documentário e tem sido bem discutido em artigos e podcasts. Ali foi um momento onde ele passou de ateu a um defensor do cristianismo. Lewis também fez parte do grupo de discussão sobre literatura Inklings, mas não vamos falar muito sobre esse tema. Ele também conheceu Billy Graham pessoalmente, o qual ele diz: tive o privilégio de conhecer Billy Graham uma vez. Jantamos juntos durante sua visita à Universidade de Cambridge em 1955, ocasião em que ele liderou uma missão voltada aos alunos. Minha impressão foi a de que ele era um homem muito modesto e sensato. Gostei muito dele. Em A Vida de C.S. Lewis, Alistair McGrath afirma que, juntamente com Lewis, autor de romances famosos, há uma segunda persona menos conhecida, o Lewis, escritor e apologista cristão, preocupado em comunicar e compartilhar sua rica visão do poder intelectual e imaginativo da fé cristã, uma fé que ele descobriu já adulto e considerou racional e espiritualmente irresistível. E como falar de Lewis é falar de livros, em 1933 ele publicou O Regresso do Peregrino, uma defesa alegórica do cristianismo, da razão e do romantismo, claramente baseada em O Peregrino, o clássico de John Bunyan, o puritano. Em 1936, irmãos, Lewis publicou A Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval que já foi citado aqui no vídeo, considerado um dos seus mais importantes trabalhos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ganhou popularidade com suas palestras que eram transmitidas pela BBC de Londres, sendo chamado de apóstolo dos céticos. Sua fé afetou profundamente as suas obras. A religião foi tema constante dos seus livros.
Sua obra mais famosa ainda é As Crônicas de Nárnia. A obra As Crônicas de Nárnia é uma série de 7 romances de ficção e fantasia. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata, O Cavalo e seu Menino, O Sobrinho do Mago e A Última Batalha, o último lançado em 1956. Na obra As Crônicas de Nárnia, o escritor usou elementos da mitologia grega e nórdica, como também os tradicionais contos de fadas, em que os animais falam. A magia é frequente e ocorrem batalhas entre o bem e o mal, onde Leão Asla ajuda a derrotar a feiticeira e trazer a paz de volta a Nárnia. Essa obra foi traduzida em mais de 41 idiomas e adaptada para a televisão e o cinema. Lewis foi esse cara que conseguiu ser amado pelos dois lados, temperando seus contos com o cristianismo, um habilidoso defensor da fé cristã. Explicava de forma simples as mais complexas questões filosóficas cristãs que existiam em sua época. Suas posições teológicas podem não serem todas corretas, como ocorre com todos os personagens da história. Ninguém acertou em tudo, mas seu legado é incrivelmente gigantesco. Uma árvore de muitos frutos bons, que defendeu inteligentemente a sua fé à luz daquilo que aprendeu no decorrer da sua caminhada. No início de junho de 1961, Lewis começou a ter problemas de saúde e foi diagnosticado com inflamação nos rins que resultaram em envenenamento do sangue. A doença fez com que perdesse o período de outono da Universidade de Cambridge. Apesar de seu estado de saúde começar a melhorar gradualmente em 1962, voltando em abril. A saúde de Lewis continuou melhorando. Em 15 de julho de 1963, adoeceu e foi internado no hospital. No dia seguinte, às 5 horas, sofreu um ataque cardíaco e entrou em coma. Inesperadamente, acordou no dia seguinte, às 2 horas. Depois de receber alta do hospital, Lewis voltou ao lar, embora estivesse doente demais para voltar ao trabalho. Assim, renunciou ao cargo em Cambridge, em agosto, e sua condição continuou piorando, e em meados de novembro foi diagnosticado com estágio final de insuficiência renal, e em 22 de novembro de 1963, exatamente uma semana antes de seu aniversário de 65 anos, entrou em colapso em seu quarto às 5h30 e morreu poucos minutos depois. Foi enterrado no cemitério da Igreja da Santíssima Trindade. Seu irmão Warren foi mais tarde enterrado no mesmo túmulo, a saber em 1973. Bom, Lewis morreu no mesmo dia do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy. Isso fez até com que um artigo fosse escrito posteriormente. C.S. Lewis faleceu em Oxford. E tem um filme sobre ele, mas não tem streaming do Brasil o filme. O filme se chama O Mais Relutante dos Convertidos. Baseado na vida de Lewis, estreou nos cinemas americanos em 2021, mas sua distribuição mundial foi bem limitada. Se por acaso você tiver uma informação adicional sobre Lewis, você pode deixar aqui nos comentários. Posteriormente a gente vai tentar fazer mais vídeos sobre ele, buscar mais materiais sobre a vida de C.S. Lewis. E é isso, meus irmãos. Apesar de todas as polêmicas teológicas de Lewis, ele é um bom escritor, ao qual, na minha opinião, todos os cristãos deveriam conhecer. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima história, se Deus quiser.